Bom, hoje eu estou aqui no consultório da doutora Maria Elisa Jacob Souza, que é infectologista daqui de Mococa, expert em vários assuntos, né? Mal está saindo da dengue, já está aparecendo coronavírus. Queria pedir desculpa porque o consultório lotado, eu sei tanto que é difícil, doutora. Mas vou fazer 6 perguntinhas básicas e rápidas. Pode ser? Claro, pode ser. Bom, fala para mim, a coronavírus todo mundo já está sabendo, porque está nas redes sociais, está na televisão. Mococa, vamos especificar Mococa. Mococa tem que se preocupar? Tem que fazer isolamento? Ou você acha que não é necessidade? Então, apesar da gente não ter nenhum caso confirmado ainda, no caso do coronavírus, as medidas elas têm que ser antecipadas, né? Então, a gente tem que se antecipar à disseminação da doença, porque é a única estratégia que a gente tem para diminuir o caos que essa situação pode ocorrer. Essa doença é meio desconhecida ainda, né? Ela é um vírus novo, né, que foi descoberto no final do ano de 2019, né, lá na China. E o grande problema dessa doença, em relação aos outros vírus de outras doenças respiratórias que já apareceram, é a facilidade que ela tem para se disseminar, né, de uma pessoa para outra. Então, existe uma facilidade muito grande de contaminação e, por isso, todo esse esforço em tentar fazer com que as pessoas se isolem e não se exponham ao risco de contaminação e de contaminar outras pessoas. O que você diz para quem não está acreditando em nada? Acha que é um exagero, acha que foi problema da China e acha que Mococa não precisa nada disso? Não, eu digo que isso, na verdade, é até um pouco de ignorância. A gente tem que se preocupar, sim. É lógico que ninguém deve disseminar o desespero, né, o pânico. Assim, nós aqui em Mococa, felizmente, ainda não vivemos uma situação de pânico. O Brasil já tem aí em torno de 200 casos diagnosticados, né, e alguns poucos casos graves ainda. Mas é o que eu falei, se ninguém tomar uma providência agora, pode ser que daqui uma semana ou duas a gente esteja conversando numa situação bem crítica. Então, para quem não acredita em nada, eu recomendaria que obedeça, né, as orientações das autoridades de saúde, porque isso tudo é baseado em fatos e em estudos, né? Não são recomendações para disseminar o pânico, são recomendações que geralmente são medidas eficazes para que a gente não tenha uma situação complicada daqui umas semanas. E o que você diz para quem acredita em tudo? Viu no Facebook, qualquer lugar que veja, começa a duplicar, multiplicar e acredita em tudo e fica desesperado. Então, isso daí é um grande problema, porque, primeiro que atrapalha, né, a gente gasta uma grande energia, um grande tempo tentando desfazer, né, essas falsas publicações, essas notícias falsas de receita caseira de álcool gel, de cebola e outras notícias disseminando pânico, né, que já tem caso aqui, tem caso ali, que não sei quantas pessoas morreram. Então, eu acho que antes da pessoa disseminar uma mensagem, espalhar, compartilhar uma mensagem que recebeu, tem que ver a procedência, checar se aquilo ali realmente é verdade, né, e ver a fonte, se é uma fonte confiável. Alguém começa a ter uns sintomas parecidos com o do corona, que eu queria até que você falasse dos sintomas. Deve procurar quem aqui em Mococa? Além de você, claro. Num primeiro momento, o coronavírus, os sintomas do coronavírus, eles são os sintomas de uma doença respiratória viral como as outras, né? Febre, tosse, basicamente. Então, a pessoa tem que ter febre e tem que ter tosse. Se é uma pessoa jovem, que não tem fatores de risco, de complicações, quem são as pessoas que terão possibilidade de ter uma doença mais grave? São os idosos, principalmente acima de 80 anos, né, que é onde a doença se instala com maior gravidade, os portadores de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, AIDS e pacientes em tratamento com remédios que baixam a imunidade. Então, se uma pessoa tem os sintomas, não tem nenhuma dessas doenças, tem menos de 60 anos de idade e não está com falta de ar, ela não precisa necessariamente ir ao médico. Certo. Por quê? Nós não teremos exames suficientes para testar todo mundo, né? E se a pessoa não tem falta de ar e não é um doente que pode se tornar um doente grave, ele não será internado e ele vai ser medicado com as medicações que a gente já está acostumado a tomar para a gripe, uma Novalgina, né, um paracetamol. Então, quem deve procurar o médico é quem tem alguma doença dessas que eu citei, ou quem tem falta de ar. Dengue também entra nisso? Quem teve dengue tem que se preocupar? A gente ainda não sabe.
né? Isso é uma coisa inédita, o coronavírus. A gente até pretende ver qual que é o papel da dengue, né? De ter tido dengue, ou estar com dengue, em interação com esse vírus. Mas, em princípio, as pessoas que não têm falta de ar, que não estão na faixa etária de risco, que não têm doenças graves que possam complicá-las, nem precisam ir ao médico. Agora, se está com falta de ar, dificuldade para respirar, febre alta persistente, essas pessoas elas podem procurar um atendimento de urgência, seja na rede pública ou na rede privada, né? E para ver se precisa tomar alguma providência. Muito bem, eu queria agradecer, eu queria que você desse um recado final, como infectologista, como mocoquense, como parceira. Claro. Então, assim, não vamos disseminar o pânico, né? Isso daí só traz prejuízo e só traz... não traz nada vantajoso. Então, Positivo, não traz nada. De positivo. Então, assim, vamos ficar atentos às orientações das autoridades de saúde. Aqui em Mococa, nós temos uma vigilância epidemiológica que é bem atuante, que está tomando todas as providências junto à prefeitura. Então, assim, vamos seguir as orientações da vigilância epidemiológica daqui da nossa cidade. Não existe uma orientação geral que sirva para todas as cidades, porque as orientações elas variam de acordo com a situação epidemiológica da cidade. Porque tem gente que fala, mas Mococa não precisava tanto. Cada caso é um caso. A gente acha que Mococa precisa porque existe uma grande circulação de pessoas entre Mococa e São Paulo. Muitos estudantes, muitas pessoas que trabalham lá e têm família aqui. Então, a gente está comprovado que é melhor você antecipar as medidas do que deixar para tomar as medidas depois que já tenha vários casos, que daí já não adianta mais. Então, tudo que pode parecer exagero agora, daqui uma semana ou duas vai ser insuficiente. Então, vamos seguir as orientações da autoridade do município, que no caso a vigilância epidemiológica é em nome da prefeitura. O que for orientado pela vigilância é o que deve ser feito. Então é isso, gente. Vamos obedecer às orientações das autoridades da nossa cidade, do nosso município, principalmente do pessoal da saúde, que tem profissionais capacitados, e a gente tem que confiar, né? Acreditar. Queria agradecer a doutora Marilisa, respirar fundo e fazer o que estão mandando, né? Principalmente lavar a mão. Quem diria que um dia a gente tivesse que ser orientado para lavar as mãos, que deveria ser um hábito cotidiano? Fica a dica.